Alves, passando aqui para a gente fazer aqui uma gravação de mais uma aula, ok? A gente vai começar com uma revisãozinha. O que foi que a gente viu na aula passada? A gente está vendo o sistema de numeração. Então, a gente viu alguns povos criaram seu sistema de numeração, né? A gente viu o romano, viu o sistema de numeração, o Guarani, a gente viu os babilônicos, os egípcios, dentre outros, ok? Hoje a gente vai ver o nosso sistema de numeração, de onde surgiu, quem criou, ok? As mudanças que houveram até os nossos dias de hoje, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, ó, começar aqui com a teoria, o nosso sistema de numeração. Nosso sistema de numeração nasceu em uma região conhecida como Vale do Rio Hindu, que hoje é o atual Paquistão, ok? Usando grupos de 10, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que estabelecia uma ideia de posição, pessoal. Que era grupos de 10 e estabeleciam uma ideia de posição. Nesse sistema eram usados símbolos diferentes para representar as quantidades de 1 a 9. De 1 a 9. O símbolo zero foi criado pelos hindus no século VI. Inicialmente era representado por um ponto ou por um pequeno círculo. A partir do século VIII, pessoal, os árabes passaram a adotar o sistema de numeração hindu, certo? Por ser prático e facilitar os cálculos. Quando povoaram o norte da África e parte da Espanha, os árabes ocidentais introduziram os símbolos hindus, que deram origem aos símbolos que conhecemos hoje, os símbolos indo-arábicos, né? O nosso sistema de numeração ele se chama indo-arábico, ok? E é o sistema de numeração conhecido como sistema de numeração decimal, que a gente utiliza até hoje, ok? O nosso sistema de numeração. A denominação indo-arábico deve-se ao fato de os símbolos e as regras que regem esse sistema terem sido criados pelos hindus e aperfeiçoados pelos árabes, ok? A mistura, ok? Foi criado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Por isso nosso sistema é indo-arábico, ok? Os símbolos indo-arábicos também são conhecidos como algarismo. Veja por quê. Ó, o matemático Mohammed, aqui é um nome que a gente costuma mais, é o Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, ok? Ele viveu nesse período aqui, pessoal, ó, autor do primeiro livro árabe, ok? Então, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, vocês vão ver que ele contribuiu muito para o mundo da matemática, o Al-Khwarizmi. O Al-Khwarizmi, perdão. Vamos lá, conhecido com explicações detalhadas sobre os cálculos hindus. Ganhou tanta reputação nos países da Europa Ocidental que o seu nome se tornou sinônimo dos símbolos inventados pelos hindus. Assim, a palavra algarismo tem origem no nome do matemático, o Al-Khwarizmi. Ok? Vamos lá, essa é a história do nosso sistema de numeração. Aqui tem ó, um mapa onde é o atual Paquistão, pessoal, ó, aqui ó, em amarelo, ó, o atual Paquistão, certo? Uma região próxima à Índia, o Afeganistão, a China, aqui o Nepal, ok? Fica aqui, ó, esse quadrado vermelho é onde fica que o Vale Hindu aí, ok? Vamos lá. As transformações dos símbolos indo-arábicos. Ao longo do tempo, pessoal, esses símbolos vieram se modificando, ok? Os algarismos indo-arábicos sofreram várias transformações na sua representação antes de adquirir no século XVI a aparência que conservam até hoje. Aí eu trouxe para vocês um quadro, ó. Como era o 1, o 2, ó, o 3, ok? No século XII. Aí no século XIII, ok, no século XIV, XV e atualmente nós temos aqui, ó, ele sofreu essa
Essas pequenas mudanças, ok? Ok? Como era o 9, ó, como era o 8, o 7, o 6, o 5, tudo, ó, eles vieram sofrendo mudanças e hoje eles chegaram a esse ponto aqui, ok? Vamos lá? O zero, uma invenção importante. Vamos lá. A história aqui do zero. Os primeiros que chegaram à noção de zero foram os babilônicos, povo que habitou a Mesopotâmia, atual Iraque hoje, por volta de 2500 a.C. Na América Central, os maias também chegaram à representação do zero e usavam várias formas para representá-lo. A gente viu aula passada que nem todos os povos tinha símbolo para representar o zero, foi isso? Pois é. Ó, vamos lá. Os indianos conheciam a noção de vazio, conheciam a noção, e empregava a palavra shunya, ok, para representá-los. Os árabes chamavam o zero de chifre. Já na Europa, levado pelos árabes, ficou conhecido como zéfiro, depois zéfiro, zéfro e finalmente o zero. Então, os árabes, ele tem essa mudança, ok? Dos indianos aos árabes, a forma do zero mudou de um ponto, era só um ponto, o zero, pessoal, e ficou o círculo, ok? Na Europa, o zero encontrou forte resistência. Várias superstições e o medo do desconhecido impediam o seu uso, ok? Além disso, com a popularização do conhecimento do zero e dos outros algarismos indo-árabe, havia o perigo de que qualquer um pudesse fazer contas, habilidades que até então poucos detinham, ok? Naquela época, pessoal, nem todo mundo poderia fazer conta, ok? Vamos lá. Mais um aqui, história 1. Um costume muito antigo. Você já observou que o nosso sistema de numeração é decimal? Isto é, contamos sempre em grupos de 10. Esse costume vem, sobretudo, do fato de o ser humano ter aprendido a contar usando os dedos das mãos. Nós não temos 10 dedos, ok? E, geralmente, a criança, quando vem aprendendo, a primeira contagem, ela conta com as mãos, né? A palavra decimal é de origem latina, decem, que significa 10. É por esse motivo que o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. Ok? Vamos ver a sequência dos números naturais. Pessoal, ó, iniciando pelo zero e acrescentando sempre uma unidade, teremos a sequência dos números naturais, ok? Ó, a sequência dos números naturais. Quem são? Ó, começa pelo zero e vai sempre adicionando uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Ok? Vamos lá. Os números naturais constituem um conjunto numérico, denominado conjunto de números naturais. E a gente representa esse conjunto, pessoal, pela letra N. Conjunto dos números naturais, ok? Está aqui, ó. Conjunto dos números naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai, infinitamente. Agora tem alguns requisitos, pessoal, alguns atributos que eu posso representá-lo, ok? O N, ele representa o conjunto dos números naturais, certo? E esse N, ele pode ser representado em subconjuntos, ok? Vamos lá, ó. Quando se exclui o zero do conjunto N, ó, eu tenho o conjunto dos números naturais aqui, ó, você está vendo, está com o zero, não é isso? Ó? Quando eu excluo o zero, há uma outra forma de eu representar esse conjunto, ok? O N, quando eu coloco o N para representar o conjunto dos números naturais, pessoal, são todos os números naturais, do zero até o infinito, ok? Ó, quando eu excluo o zero, temos o conjunto dos números naturais não nulos, ok? Indicado por, como é que eu represento os conjuntos dos números naturais não nulos? Ó, esse N e esse asteriscozinho em cima,
O que é que significa isso? Que eu retirei o zero. Ó, retirei o zero. Ok? O N, só o N, representa todos os números, todos os conjuntos dos números naturais. Já o N com esse asteriscozinho, ele é os naturais não nulo, ok? Quer dizer que eu tirei o zero desse conjunto, ó. Veja aqui, ó, conjunto dos números naturais, ó, asteriscozinho não nulo. Quem são? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o infinito. Eu só tiro o zero, ok? Essa sequência numérica é utilizada no cotidiano para fazermos contagem, por exemplo, nos dias do mês, a quantidade de alunos em uma sala de aula, entre outros. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Características importantes do nosso sistema de numeração, pessoal. Com apenas 10 símbolos, nós só temos 10 símbolos para representar, ó. Vai do 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Só temos 10 símbolos para representar. E números grandes é o que? É uma combinação desses números, desses símbolos, ok? Esses símbolos são os algarismos indo-arábicos, ok? Nós temos quanto, pessoal? Ó, nós temos 10 símbolos. Tudo bem, pessoal? Nosso sistema decimal é de base 10, já que os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Tudo bem? O sistema decimal ele é posicional porque, dependendo da posição que ocupa o número, o mesmo símbolo pode representar valores diferentes. Tudo bem, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tem exemplo mais embaixo, mas vamos lá. Ó, eu tenho o 12, ok? Eu tenho quanto? Tem o símbolo 1 e o 2. O 2 representa duas unidades. Ó, tem unidade e dezena. O 1 ele representa uma dezena. Nesse caso aqui, ó. Aí se eu colocasse outro exemplo aqui, ó, o 21. No caso aqui, o 1 representa uma unidade e o 2 representa duas dezenas. Então, ó, eu tenho o mesmo símbolo, ó, nesses dois números, só que eles representam números diferentes. Tudo bem, pessoal? Ok? Ó, o sistema decimal ele é posicional, porque dependendo da posição que ocupa o número, o mesmo símbolo pode representar valores diferentes. Aí eu dou um exemplo aí, ó, 323 tem o algarismo 3 com o valor posicional 300. Ó. Onde é que ele representa 300? Ó, tem unidade, dezena, centena. Então ele aqui, ó, esse 3 aqui, ele está numa posição de 300, o posicional dele. Então é 300. Tudo bem? Vamos lá. O sistema indo-arábico utiliza o zero para indicar uma casa vazia. Dentre os grupamentos de 10 do número considerado. Por exemplo, ó, 205. Unidade, eu tenho 5. Dezena, tenho, ó, 0. E tenho duas centenas. Ó, unidade, dezena, centena. Ó, não tenho nenhuma unidade, nenhuma dezena, tenho uma centena. Ok? E assim, pessoal, por diante. Tudo bem? Ó, o sistema decimal é multiplicativo. Posso decompor o número, ok? Porque um algarismo escrito à esquerda do outro vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando a posição desse outro. Vamos lá, como é que a gente vê isso aqui, pessoal? Vou colocar aqui outra cor aqui para a gente destacar. Vamos ver. Ó, eu tenho um número aqui, pessoal, 777, certo? Isso aqui é quem? Isso aqui é 700 só, mais 70, mais 7, ok? Esse 700 eu posso dizer, pessoal, que ele é quem? É 7 vezes 100, ok? Ele é 7 vezes 100. O 70 é 7 vezes 10 e o 7 é 7 vezes 1. Veja, 7 vezes 100
7 vezes 10, 7 vezes 1. Ok? Sempre o da direita, aqui, ó, o da esquerda, é 10 vezes o da direita. Ok? O 7, ó, vezes 10. Aqui, ó, vezes 10, que dá o 100. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A reta numérica. Uma coisa para a gente representar os nossos números, a gente pode utilizar a reta numérica, ok? Para representar a sequência dos números naturais, utilizamos uma reta numérica. A gente pode utilizar a reta numérica, ok? Vamos colocar aqui uma reta aqui para vocês, ó. Ok? Vamos lá. Ó. Para representar a sequência dos números naturais, utilizamos a reta numérica. Trata-se de um importante instrumento para comparar e ordenar números. Então, vamos construir uma reta numérica em seu caderno. Eu vou construir aqui para a gente entender. Ó. Utilizando a régua, trace uma reta em uma folha em branco e em seguida marque um ponto qualquer parte da reta e marque o número 0. Pronto, vou marcar o 0 bem aqui, pessoal. Marcar o 0. Ok? Do 0 para a minha direita, eu tenho meus números naturais. Do 0 para a minha esquerda, isso aqui é não natural. Ó. Não é natural. Tudo bem? A gente está vendo só os números naturais. Ok? Mais adiante a gente vai ver do 0 aí à esquerda. Ok? A numeração dos números naturais, aqui, ó, meu ponto inicial é o 0. Ó. A cada sequência, esses intervalos têm o mesmo tamanho. Ó. Esses intervalos têm o mesmo tamanho. Eu tenho ó, o 1, o 2, o 3, o 4. Quanto mais eu me distanciar do 0, maior vai ser o meu número. Ok? Quanto mais eu se aproximar do 0, menor será o meu número. Tudo bem? Ó. O que é que ele diz? Segundo, marque outro ponto à direita de 0 para representar o 1. Coloquei. Utilize a régua novamente para medir a distância entre o 0 e o 1. O que é que ele quer com essa distância? Porque todas essa distância aqui, ó, vai ser igual. Essa distância aqui vai ser igual. Tudo bem? 3. Ó. Em seguida, encontre a posição exata do número 2. Ó, já fizemos aí ó, na reta. Utilizando a régua, marque o número 2, medindo a mesma distância que você obteve no número anterior. E você vai repetir esse processo, esse passo a passo para os demais números. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim infinitamente. Ok? Finalmente, desenhe duas pontas da seta para antes do 0 e outra após o número. Para que essas pontas, pessoal? Isso aqui... A ideia de reta. Quando eu tenho essa ponta aqui, ó, isso aqui, o que é que significa? É o infinito, ela não tem fim, entendeu? Tanto para a esquerda quanto para a direita, ok? Vamos lá. Olha aí, eu representei aí, ó. Agora temos uma reta numérica que serve de base para a representação dos números naturais. Aí ele dá duas questõezinhas. O que representa a ponta da seta numérica? Falei para vocês o que é que representa aqui a ponta. É o que? Infinito. O infinito, ok? Quantos números podemos representar na reta numérica? Quantos números? Infinitos também, ok? Observe a reta numérica e liste suas principais características. Vamos colocar as principais duas aqui, ó. Infinito, a distância entre os números, a distância é sempre igual, ok? É sempre igual, ok? Isso as características das minhas retas. Quanto mais afastado mais afastado da minha reta do 0, maior vai ser o meu número, outra característica, ok? E assim vai, tudo bem? Vamos lá, comparar e ordenar números naturais. Ao comparar dois números naturais distintos, utilizamos o símbolo, ó.
utilizamos o símbolo maior que e menor que, ó. Podemos usar a reta numérica para fazermos a comparação. Para isso, precisamos lembrar que os números da reta numérica estão em ordem crescente e que todo número à direita do outro sempre será maior, ok? Então, eu tenho a minha reta, ó. Se eu tenho aqui, ó, o 5 e o 6 e o 7, ok? Ó, o 6 ele é maior do que o 5 e o 7 é maior do que o 6. O número que está aqui à direita sempre vai ser maior do que o número que está à esquerda, ok? Por exemplo, o 4 está à direita do 3. Ó. 4 está à direita do 3. E à esquerda do número 5. Então, vamos comparar os números 3, 4, 5 usando a reta numérica. Ó. 4, 5 e o 3. O 4 ele é maior do que o 3 e é menor do que o 5. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Ó, ele compara aqui, ó, o 4. Ó. Podemos afirmar que 4 é maior do que o 3. Ó. Se eu for comparar só os dois números, ó, 4 é maior do que o 3. 5 é maior do que o 4. Agora, se eu juntar todo mundo, ó, eu tenho, ó, 3, 4, 5, ó. 4, a abertura sempre é para o maior. 4, como é que se lê aqui, ó? 4 é maior do que 3 e menor do que 5. Ok? Vamos lá. Ó, 4 é maior, lê 4 maior que 3 e 4 menor que 5. Ó, menor. Posso dizer que 4 é menor que 5 ou 5 é maior que 4. 4 é maior do que 3. 3 é menor do que 4. Ok? Vamos ver o valor posicional aqui, pessoal, agora dos números. Preste muita atenção no valor posicional. Por exemplo, ó, eu escrevi o número 14.675, certo? Eu escrevi o número 14.675. Troquei de lugar o algarismo 7. O algarismo 7, ó. Eu troquei de lugar o 7 com o 5, ok? Ó. Então, eu obtive esse número aqui, ó. Ó, o 7, que era aqui, ele foi para o ponto, e o 5, que era aqui, ele foi para cá. Então, do número 4675, eu fiz 4657, ok? Eu troquei a posição desses números. O número que eu escrevi primeiro é maior ou menor que o número? O número que eu escrevi é maior, o que eu escrevi primeiro, ó, esse, ó. Veja que esse é o maior. Antes da troca, quanto valia o 5? O 5 valia o que, pessoal? 5 unidades. 5 unidades. Quanto valia o 5 no primeiro número? E o 7? O 7 valia 7 dezenas no primeiro número. Ok? Depois da troca, quanto passou a valer o 5? 5 dezenas. E o 7, 7 unidades. Ok? Agora veja esse outro número, ó, 7.056. Ó. Tem 7.056. O que é que ele quer que você faça? Que troca eu devo fazer para o 6 aumentar seu valor em 100 vezes? Tenho que trocar o 6, pessoal, pelo 0. Ó. Se eu trocar o 6 uma casa, ele vai valer 10 vezes ele, que ele vai para o 6 é 6 unidades. Se ele for para a segunda casa, ele vai ser 6 dezenas. Mas 100 vezes é o que? 100 vezes ele vai para centena. Então, que número eu
obtenho nesse caso? 7,650. Eu troquei o 0 pelo 6. Ok? Então, o 6 aumentou seu valor em 100 vezes. Ok, pessoal? Vamos lá. Que troca devo fazer para o 6 aumentar seu valor em 10 vezes? É só trocar o 6 pelo 5. O número que eu vou obter é 70,65. Ok? Só em 10 vezes, só uma casa decimal. Ok? Ó, você observou que o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número, não é isso? Aí eu tenho aí, ó, o número 26, o valor do algarismo 2 é 2 dezenas. 2 vezes 10, ou seja, 20 unidades. Porque ele ocupa a posição ou a ordem das dezenas. O número 263, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 100, ou seja, ele está lá na casa das centenas. Ó, unidade, dezena, cem, centena. Ok? Porque ele ocupa a posição ou a ordem das centenas. Agora considere esse número aí, ó, 8.594. Eu tenho a primeira ordem, unidades, 4 unidades. Segunda ordem, tenho dezenas, 9 dezenas. Terceira ordem, 5 centenas. Quarta ordem, 8 unidades de milhar. Só que eu posso transformar, pessoal, essas dezenas. Ó. Se você tem 9 dezenas, é 9 vezes 10. 9 vezes 10 é 90 unidades. Ok? Se você tem 5 vezes 100 é 500 ou 500 unidades. Ó, aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, de 8.000 mais 500 mais 90 mais 4. Ó, eu transformei 8.000 unidades, 500 unidades, 90 unidades e 4 unidades. Ok? Isso é a ordem da posição que ele ocupa. Isso que a gente está vendo é o nosso sistema posicional. Ok? Vamos lá. Ó. Escrevemos o número 8.594 por extenso e o lemos assim, ó, 8.594. Veja o quadro de ordem até a 10ª ordem. Ok, pessoal? Você sempre vai pegar, ó, pessoal, ó, da direita, ó, para a esquerda. E nosso sistema de ordem a gente vai ver de 3 em 3, ok? Vamos lá. Conhecemos aqui o sistema completo. A primeira ordem, pessoal, ó, a primeira ordem é a ordem das unidades. Unidade simples, ok? A segunda é das dezenas, terceira centena, a quarta unidade de milhar, ok? Quinta, dezena de milhar, centena de milhar, sexta. A sétima, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e unidade de bilhão, e assim vai. A 11 é dezena de bilhão, a 12ª, centena de bilhão, ok? E assim vai. Vamos agora considerar o número natural 97.025, localizá-lo no quadro de ordem e escrevê-lo como se lê esse número. Ó, eu tenho 5 algarismos, ó, então eu vou ter uma ordem 5. Ó. Unidade, pessoal, ó, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Ok? E eu vou posicionar esse meu número nessa ordem. E eu leio, ó, a cada 1, 2, 3. Então eu leio 97.025. Ok? Tudo bem, pessoal? Pois é. Vamos lá. No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos o algarismo em grupos de 3 em 3. Tudo bem? Ó. Começando da direita. Começando pela direita, isso porque cada 3 ordens forma uma classe. Tudo bem? Ó, eu dividi aqui com classes para vocês. Ó. Primeira classe são 3. Unidade simples.
dezena, centena. Mais 3 é a classe dos milhares. Centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Mais 3, ó, classe dos milhões. Mais 3, classe dos bilhões. Aí eu peguei meu número, ó, começo da direita para a esquerda. Ó, o 4, coloquei ele aqui, ó. O 5, o 2, o 0, o 0, o 0, o 5. Ok? Aqui no caso, o 5, ó. Aí depois do 5, ó, eu tenho, ó, o 0, o 4, o 6, o 4, o 0 e assim vai, ok? Eu tenho que preencher todos esses números, começando da direita para a minha esquerda, ok? Aqui no caso, esses dois números aqui são separados, ó. No caso, ele separou esse, que é o número de cima aqui, ó, e esse outro. Tudo bem? Vamos lá. Ó, o número 6.000, ó, 640, ó, ele dividiu em 3 em 3, ó. Ok? Eu tenho, ó, 600 mais 40, 100.000 mais 4.000, 200 milhões mais 80.000 mais 3, são 9. 200 milhões, 80 milhões e 3 milhões, ok? Perdão. E esses 6 bilhões, ok? Esse é aquele número. Lemos ou escrevemos por extenso, ó, 6 bilhões, ó, aqui, ó, 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Esse número aqui que eu coloquei para vocês, ok? Esse outro, ó, eu tenho, ó, 254, é 200 mais 50 mais 4. E 5 milhões, ok? Quando todas as ordens de uma classe são representadas por zero, não se lê essa classe. Lemos ou escrevemos por extenso, por exemplo, 5 milhões 254. Ó, esse zero. Ó. A gente não lê essa classe porque está toda em zero. Tudo bem, pessoal? Agora veja o número escrito por extenso. Ó, 60.000, ó. 60.328, ó. 328. No quadro de ordem podemos representar esse número usando algarismos assim. Ó, 60.328. Ok, pessoal? Ó, a gente vai passar para a nossa atividade. Lembrando lá que a nossa atividade, ó, só o antecessor é o número que vem antes, ó. Já está falando, ó, o antecessor. E o sucessor é o número que vem depois, ok? Por exemplo, o antecessor do antecessor é aquele número que vem antes daquele número que vem antes. Por exemplo, eu tenho 9. Quem é o antecessor do antecessor de 9? Ora, o antecessor de 9 é 8. 8, ok? E o antecessor de 8 é 7. Então, o antecessor do antecessor de 9, quem é? 7. E assim vale para o sucessor do sucessor. Ok, pessoal? Tem nossa atividade aí. Aguardo as dúvidas. Ok? Bom dia.